É uma delícia isso. Agora eu gostaria que você conversasse conosco sobre a parábola do bom samaritano, que é o grande exemplo da caridade que Jesus nos legou. Como é que nós podemos atualizar essa parábola, trazê-la para os dias de hoje? É muito interessante que um autor, na metade do século passado, um pensador que se radicou em Paris, na França, Emmanuel Levinas, ele pôde perceber, e aí poder identificar nessa parábola uma ética universal e contemporânea. Essa ética se apoia no outro. É como se poderia dizer, quando no meu cotidiano o outro se aproxima, seja ele quem seja, ele entra no meu espaço relacional, ele se impõe a mim como uma pergunta. Uma pergunta que me cabe a mim responder. É como se ele dissesse assim, o que você vai fazer comigo? Você vai me fazer o bem, vai me fazer o mal, você vai me ajudar, você vai me prejudicar, você vai ser diferente. É mais ou menos o que o caído fez com aquelas personagens da parábola. Ele caído é como se ele fosse uma pergunta. Ele era uma pergunta para aquele que o levou ao chão. E aquele que o levou ao chão, o ladrão, respondeu a pergunta maltratando. O levita e o sacerdote se colocaram na indiferença. E o samaritano foi aquele que se aproximou e cuidou do outro. Então nós, no nosso cotidiano, somos chamados a escolher uma dessas posturas. Ou desamamos o outro. Esse desamor pode ter expressões fortes de fazer o mal, até fisicamente falando, destruindo, maltratando o outro, não só matando a alegria dele, as suas esperanças, mas até prejudicando-o fisicamente. Ou, se não desamamos, também não amamos, somos indiferentes. Ou respondemos ao outro com amor, o amor que cuida, que apoia. Este é um aprendizado humano. Acho que nós estamos nesse processo relacional que a encarnação nos possibilita, seja no campo familiar, social, mais próximo, mais amplo, exatamente para aprender essa ética que Jesus propunha, cuja centralidade é o outro. Tanto é que a parábola ela termina com uma pergunta. Jesus devolve a pergunta ao seu interlocutor com a seguinte questão: quem te parece que foi próximo do caído? Ou seja, como é que eu me aproximo do outro? O que eu faço para efetivamente ser próximo do outro? Essa ética da proximidade é o amor. E o contrário disso é o desamor ou a indiferença. Não há outras alternativas quando eu estou no processo relacional. Ou eu me aproximo do outro, portanto, é um exercício da amorosidade para dele cuidar, ou não me aproximo, tenho uma posição de pseudo-amor, ou não me aproximo num distanciamento maior, que é o desamor. Acho que é assim que se coloca a parábola nos dias de hoje, porque ela fala do cotidiano. Se nós atualizarmos a parábola, o cenário da parábola não é aquele de há 2000 anos, é a atualidade, é o cotidiano, é dentro de casa, é na rua, no ambiente de trabalho, em que o outro se me apresenta sempre como uma pergunta, e responder, a palavra responder tem a mesma raiz da palavra responsabilidade. Responder é ser responsável por esse outro. De que maneira, Edivaldo, a sociedade está se organizando para a ação voluntária, para a ação solidária? Isso é muito interessante, porque há quem pense, e às vezes até diante dos quadros dolorosos de atualidade, tanta violência, tantas questões numa sociedade competitiva, esteja descrente do gesto de bondade. Mas há bondade também no mundo, e muita bondade. Não só do ponto de vista individual, às vezes anônima, mas há gestos de bondade coletivas. Há organizações espalhadas pelo mundo voltadas para o bem, e até algumas são organizações oficiais. Por exemplo, a ONU patrocina várias organizações que se voltam totalmente para a criança, para o idoso, ou se volta para o refugiado, para áreas que estão em situações de grande
dificuldades socioeconômicas. E daí, da ONU, nós podemos pensar em quantas outras instituições. Em nosso país mesmo, há organizações extraordinárias. Nós temos aqui um exemplo tão próximo e caro a nós, que é o Lar Fabiano de Cristo, uma obra que ampara 10 mil famílias no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E assim podemos encontrar aqui e acolá esse gesto, mostrando claramente que há um processo de amadurecimento na sociedade. No entanto, é preciso lembrar o que Jesus dizia, que o joio, por enquanto, há que estar junto com o trigo. Por enquanto, o mal vai caminhar junto com o bem. Esses gestos de amor, eles ainda estarão convivendo com gestos da maldade, da indiferença, do desamor, porque isso é um processo de transição que a humanidade experimenta, somos de mediana evolução, não alcançamos uma absoluta maturidade afetiva, emocional, conquistamos tanto no campo da ciência, da tecnicociência de maneira geral, temos uma capacidade extraordinária que nos levou à Lua, a entrar na intimidade da matéria, mas ainda estamos um tanto quanto distantes da capacidade de amar, de compreender, de ser generosos. E por isso que certos gestos individuais ou coletivos, associativos, são muito importantes, porque eles são sinais de um mundo novo, são como estrelas que se acendem na noite escura que a humanidade ainda experimenta de egoísmo, que, de certa maneira, se mantém nos corações humanos. Qual a visão espírita da esmola? Isto foi abordado por Allan Kardec e é curioso, porque isso se deu na segunda metade do século XIX, em França, Paris. A Europa começava a experimentar mudanças socioeconômicas, né? Era um processo de industrialização que começava a acontecer, era um processo de evolução científica que se iniciava, e nessa comoção de ideias, de novas ideias, chamadas socialistas, Allan Kardec pergunta diretamente aos espíritos, na questão 886, 888, que se devia pensar da esmola. E é Vicente de Paulo que vem responder com a autoridade que tinha, né? Aquela figura notável que no século XVI, em França, trabalhou pelos pobres de maneira tão extraordinária, e já na sua época, ele propunha primeiro estudar a pobreza, tentar identificar as causas da pobreza para que as ações pudessem ser consequentes. E na resposta, Vicente de Paulo diz que era preciso que a sociedade se organizasse para que as ações não fossem apenas eventuais. Ainda que elas sejam importantes, as ações assistemáticas, eventuais, de gestos isolados, elas não são suficientes para dar conta dos problemas humanos, isso na metade do século XIX e mais nos dias de hoje. É preciso que a sociedade se organize. Isso aconteceu daquela época, a de Kardec, aos dias de hoje. A sociedade amadureceu, criou um sistema de proteção social. Em nome da dignidade humana, a sociedade reconhece que é preciso que haja leis, instituições de proteção ao outro. Temos os sistemas previdenciários, temos os sistemas de assistência social espalhados pelo mundo. O Brasil também caminhou nessa direção, mostrando que aquela resposta de Vicente de Paulo se torna atual. É preciso que a sociedade se organize. Não podemos continuar apenas com gestos isolados, ainda que de boa vontade. Um prato de sopa, um cobertor no inverno, um brinquedinho no Natal. São importantes, mas não são suficientes. É preciso que haja organização, é preciso que haja leis, instituições, programas, que os próprios benefícios sejam planejados, que as ações não sejam apenas sistemáticas, eventuais, mas contínuas, permanentes, e todo aquele que tem esse desejo tão nobre de ajudar com gestos individuais, que venham se associar como voluntário a obras maiores, para que a sua ação se potencialize, entre num programa e possa ter efeitos, resultados positivos de emancipar, de promover famílias, indivíduos, para que eles se ponham de pé e caminhem pelos próprios pés.